Aula 16.1. Conteúdos: gênero textual, charge e tirinha, função exponencial. Habilidades: Descritor 11. Inferir efeito de humor e ironia em um texto. Descritor 29. Resolver problema que envolva função exponencial. Então vamos aproveitar a nossa última aula do nosso Saber Mais para que vocês possam aí fazer a avaliação de vocês no sábado e no domingo. Confiantes, eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Não esqueçam, tá? Quem ainda não pegou o cartão aí de confirmação, dá uma olhadinha no site para que vocês não cheguem atrasados e percam essa avaliação importantíssima, tá bom? O detalhe, né, professora, é o horário de verão. O horário de Brasília está no horário de verão, em vigor. São mais 2 horas agora, né? Exatamente. Então fique atento também ao horário de verão. Isso mesmo. Então, para iniciar a nossa aula fazendo a contextualização, nós vamos analisar a primeira charge, que é esse gênero textual que nós trabalhamos durante o nosso 3º ano e que vamos continuar trabalhando, porque é comum, tá, gente, nas avaliações do Enem, as questões apresentarem aí as tirinhas, apresentarem charges, apresentarem caricaturas, enfim. Você tem que prestar bastante atenção ao que essa charge tá passando, tá fazendo com que você pense, raciocine e interprete. Então vamos à primeira de hoje. Olha aí, nós temos aí um cenário, nós temos aí personagens, nós temos aí também, tá, gente, um título e nós temos também um diálogo. E aí nós vamos fazer essa análise em nossa TV interativa, para que a gente possa perceber as características da nossa charge primeira, né? A nossa abertura aqui da nossa aula. Percebam, tá, gente, que quando vocês estiverem lá analisando as questões de vocês, é importantíssimo que vocês possam identificar aí todas essas características. Então, nós temos aqui um título evidenciando essa charge, nós temos aqui personagens participando dessa charge, nós temos, inclusive, aqui, ó, o autor da charge, também aqui a fala da nossa personagem. Então percebam que o que vocês têm que ter em mente quando estiverem analisando esse tipo de charge aí na avaliação de vocês. Primeiro, a questão do título e a questão do diálogo, também fazendo uma organização, uma contextualização com as expressões faciais aí dos personagens. Então percebam, toda charge, toda tirinha, toda caricatura, ela tem um objetivo, que é causar humor, causar o riso. Só que esse humor, tá, gente? A sacada aí da tirinha, da charge, é causar esse humor só que com um posicionamento crítico, ou seja, é fazer a pessoa que está interpretando, que está lendo aquela charge, aquela tirinha, ou seja, esses gêneros textuais, é fazer com que essa pessoa se posicione, reflita sobre o que está sendo trabalhado. Então é importantíssimo você estar atento a todas essas características que estão presentes. Vamos retornar aqui à nossa charge. Olha só, nós temos um primeiro plano, o título dessa charge: NASA confirma, bactéria sobrevive em ambiente com arsênico. Vejam, tá, gente, que o título aqui é como se fosse uma manchete de uma notícia. Percebam que isso foi retirado de um contexto social real, né? Porque nós temos aqui essa instituição norte-americana que é especialista em ramos da ciência. E percebem que nós estamos também trabalhando aqui com a questão dessa bactéria, que é no mundo biológico. Olha só a contextualização com a biologia. E a questão aí do ambiente com arsênico. Também arsênico, vocês devem ter estudado isso em química. Então percebam que é necessário que vocês tenham uma leitura prévia, um conhecimento de mundo acerca desses fatores biológicos e desses fatores químicos. Então vamos ver agora, tirando aí, partindo desse título que é uma manchete de notícia, vamos ver onde está o humor nessa charge. Voltemos à nossa charge, olha só. Aí a nossa personagem
bem característica aqui da nossa terra, do nosso Brasil. Quando eu digo terra, eu estou me referindo ao nosso país. Primeiro, pelas características das cores da roupa, tá, gente? Segundo, pelas características físicas das três personagens. Percebam que nós temos aqui uma mãe com uma criança de colo e uma criança mais ou menos com 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque ainda tem uma chupeta aqui. Percebam que os trajes da mãe é em verde e o da criança é em amarelo. E aí, o que acontece no diálogo dessa nossa personagem? Grande coisa! Eu sobrevivo sem marido, com salário mínimo e falta de hospital. O humor justamente está aí nessa associação que essa personagem faz com o marido, o salário e a falta de hospitais. Essa associação que ela faz com a questão da bactéria, né? Esse micro-organismo. E aí é que está o posicionamento reflexivo que o autor faz com que você tenha, né? Essa questão da equivalência de funções de uma bactéria com todos os percalços que essa personagem passa. E aí é que está o nosso cunho humorístico e o nosso posicionamento crítico também. Vamos para a nossa próxima análise. Olha só, nós temos também outra função aí, outra charge que vai trabalhar também com bactérias. Percebam, tá, gente, que isso aqui tem tudo um contexto. Por que a gente está trabalhando muito com bactérias? Porque daqui a pouco o professor Hilner vai, na parte de matemática, também trabalhar contextualizando aí um assunto referente a bactérias. E aí nós temos aqui também, tá, gente? Título, nós temos também aqui um diálogo, uma frase. Percebam que essa frase, ela se faz aqui, ó, através de um balão de diálogo, tá? Tudo isso aqui é um balão de diálogo, representa uma fala aí dentro dessa tirinha. Percebam que nós temos, por mais que nós estejamos aqui fazendo uma contextualização com a língua espanhola, bem, talvez vocês tenham optado pela língua estrangeira, a língua espanhola, né, ao invés da língua inglesa. E aí, precisamos estar o quê? Estar contextualizado com a língua espanhola, com as palavras que são escritas em língua espanhola. Então, voltemos à nossa charge. Olha aqui. Em um grupo de apoio para micróbios e bactérias, e aí nós temos todas as bactérias sendo representadas aqui. Para quem é conhecedor da biologia, com certeza vai identificar cada uma dessas personagens que aqui estão presentes nessa mesa, ou seja, nessa roda de debates, nessa roda aqui de diálogos. Onde é que está o teor humorístico? Onde é que está o riso presente nessa charge? Toda a minha família morreu por causa de álcool. Ou seja, nós vamos perceber que nós temos aí uma associação contextualizada com o cotidiano de um grupo dos alcoólicos anônimos, só que aí, no caso, nós temos personagens representadas por bactérias que morrem ao estar em contato, por exemplo, no caso dessas personagens, ao estar em contato com o álcool. Então, o cunho humorístico está nesse aspecto, tá certo? Vamos à próxima, olha aí. Toda a nossa aula de língua portuguesa vai ser sobre reflexão, análise e interpretação de tirinhas ou charges. Percebam aqui que nós temos uma tirinha. Também nesse mundo aí, a respeito das bactérias. O que é preciso a gente ter em mente quando estivermos analisando charges ou tirinhas, gente? Se tiver título, se tiver diálogo, como é o formato desse balão de diálogo? Será que é um balão que representa a fala de uma personagem? Será que é um balão que representa o pensamento de uma personagem? Como é que estão aparecendo aí as expressões faciais, ou seja, o rosto das personagens? Como é que está aparecendo as expressões físicas? Como é que está aparecendo, no caso, por exemplo, das tirinhas, todo o andamento da história?
Então, tudo isso vocês têm que estar atentos para que vocês possam interpretar e compreender a questão de vocês do Enem, tá certo? Voltemos aqui. Olha lá, as bactérias. Então, nós temos o título da nossa tirinha e nós temos também, tá, o autor e aqui a fonte de onde ela foi retirada. E aí nós temos aqui uma paisagem. Nós temos 2 balões e nós temos aqui, representando as 2 bactérias, as 2 personagens, e também vamos prestar bastante atenção ao formato desse balão de diálogo. Olha, é um balão enorme. É um balão que está o quê? Está representando a característica de alguém que está ou falando alto ou está falando de maneira nervosa. Tudo isso é possível que a gente possa interpretar dentro da análise de uma simples tirinha como essa que nós estamos vendo agora, não é verdade? Voltemos. E aí, a nossa personagem fala o seguinte: amiga, vamos passear de balão longe daquele, fazendo uma referência ao balão que está ao lado. E no balão que está ao lado, o que que nós vamos encontrar? Uma barra de sabão. Bem, em nosso cotidiano, nós sabemos que para que nós evitemos aí bactérias que possam causar doenças, é necessário que a gente faça o quê, professor Hilner? Lavar as mãos com sabão. Antes de comer, antes de ir e depois de sair do banheiro, viu? Olha só. Então, o nosso cunho humorístico está totalmente relacionado aí às questões de higiene. Será, professor? O senhor lembra de lavar as mãos, né? Claro. Muito bem. Vamos prosseguindo aí na próxima. Olha aí a nossa próxima. Nós temos aqui, olha, essa nossa tirinha aqui, tá, gente? Ela foi retirada de uma revistinha que muitos de vocês conhecem, né? Nós, professores de língua portuguesa, utilizamos muito Níquel Náusea, aquele ratinho, só que aí nós temos outros personagens aparecendo nessa história, que são as bactérias. Olha aí, nossa, como você está gorda! Então, nós temos aí uma bactéria se referindo a outra. E, de repente, olha só, gente, na sequência, no segundo quadrinho, nós temos o quê? Uma dissociação, uma dissipação, ou seja, uma divisão da bactéria, que nós sabemos que em biologia isso é muito bem possível. Então, vocês que já tiveram aí biologia devem ter aprendido aí um pouco sobre bactérias. Não sei se é do 3º ano, mas talvez seja do 3º, ou quem sabe vocês viram durante o 1º e o 2º ano. Então, não esqueçam, é bem possível aí essa divisão da bactéria. Olha onde é que está o cunho humorístico da nossa tirinha, a nossa última tirinha. Está aqui, no último quadrinho. Obesidade é um problema fácil para as bactérias, ou seja, é só elas se dividirem que tudo fica resolvido, ou seja, elas vão ficar o quê? Vão ser 2, vão ficar magérrimas, lindas, maravilhosas e vão continuar aí o ciclo das bactérias. Só que nem tudo é graça, né, professor? Nós vamos ver agora as bactérias agindo ali num texto para fazer a contextualização com matemática. Muito bem, agora dando sequência ao assunto de bactérias, agora envolvendo matemática, muito interessante esse contexto com relação aos quadrinhos, né, professora? Lembrando que a interpretação desses quadrinhos é de suma importância porque muitos vestibulares cobram, inclusive, como tema de redação os quadrinhos. Então é muito importante interpretar corretamente a intenção aí do autor com as charges, com os quadrinhos, certo? Vamos agora, ainda com esse tema de bactérias, vamos praticar um pouco aqui a nossa função exponencial. Nós viemos trabalhando durante as nossas aulas a potência e hoje nós vamos continuar trabalhando com potência agora com a função exponencial. Vamos dar uma olhada então no nosso exemplo. Diz assim: em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Se há 1000 bactérias no início da experiência, calcule quantas bactérias existirão depois de. Nós temos aí
um tempo determinado, nós vamos determinar juntos aqui, vamos acompanhar juntos a quantidade de bactérias que vai se proliferar, né, uma cultura de bactérias depois de um determinado tempo. Então vamos acompanhar aqui a nossa próxima cartela para a gente acompanhar a evolução dessa quantidade aí de bactérias. Vamos lá. Em 3 horas, por exemplo, qual vai ser a quantidade de bactérias? Lembrando que lá no início nós vimos que começou com 1000 bactérias. Então vamos passando aí, vamos analisando como é que vai se proliferar essa cultura de bactérias. Olha só, depois de 1 hora, nós teremos uma quantidade, vamos ver aí. Olha só, depois de 1 hora, nós teremos ao todo, olha só, 2 vezes 1000. Ou seja, depois que se passou 1 hora, nós teremos a quantidade inicial, né, que é 1000 bactérias, multiplicado por 2, ou seja, o dobro da quantidade inicial, certo? Você sabe que 2 vezes 1000 vai dar 2000. Muito bem. E aí, o que vai acontecer então na segunda hora? Vamos acompanhar. Na segunda hora, depois de passado 2 horas, o que nós teremos? Nós teremos 4 vezes a quantidade inicial, né? 4 vezes 1000, que pode ser escrito na forma de potência. 2 ao quadrado vezes 1000. Você sabe que 4 vezes 1000 resulta em 4000. Então, olha só. Inicialmente era 1000, né? Depois de passado 1 hora, nós teremos o dobro, né? 2 vezes 1000, ou seja, 2000. Passado 2 horas, nós teremos já 4 vezes a quantidade inicial, 4 vezes 1000, 4000. E então, depois de 3 horas, acompanhando aí esse raciocínio, né? essa sequência aí da quantidade, o que nós vamos ter depois de 3 horas? Nós teremos 2 elevado ao cubo vezes 1000, ou seja, 2 elevado ao cubo é igual a 8, então 8 vezes 1000 nós teremos uma quantidade então de 8000 bactérias depois de passado 3 horas. Então, com essa análise que nós podemos fazer, depois da primeira, depois da segunda e depois da terceira hora, nós podemos colocar aqui um formato, né, uma expressão, uma função que nós vamos analisar que pode determinar a quantidade de bactérias para qualquer hora que seja. Então, acompanhando essa evolução aí, depois de 3 horas, nós podemos determinar para qualquer hora a quantidade de bactérias que vão existir naquela cultura que inicialmente tinha R$1.000. Então, aliás, 1000 bactérias. Vamos colocar essa expressão na nossa TV interativa. Vamos memorizar, quero que você anote aí no seu caderno esta equação, né, essa função, que é uma função exponencial, já que envolve aí uma potência, a nossa variável x é exatamente o expoente do 2, então nós temos uma função exponencial. Vamos aqui anotar no nosso caderno, porque a gente vai precisar agora calcular para uma outra quantidade de horas. Muito bem. Então nós vamos escrever no nosso caderno da seguinte forma: a nossa função, que é a nossa função exponencial, que rege esse formato aqui da cultura de bactérias, vai ser f de x igual a 2 elevado a x vezes 1000. Por que 1000? Porque a quantidade inicial de bactérias era 1000, certo? E 2 elevado a x porque, conforme a quantidade de horas que foi passando, nós podemos observar que trata-se de uma potência aí com base 2. Então, para qualquer hora que nós desejarmos, por exemplo, para depois de 20 horas, a gente vai trocar esse 20 aqui, que está no expoente, por 20, e depois nós vamos calcular aí a potência de 2 elevado a 20 e multiplicar por 1000, nós teremos então nosso resultado. Então vamos para a letra B, determinar juntos aqui qual vai ser a quantidade de bactérias depois de passadas. Vamos ver na nossa próxima cartela. Vocês estão vendo aí a nossa cultura de bactérias. Estão vendo aí um monte de bactérias, né? Lembram da nossa última tirinha, né? Uma bactéria enorme, gorda, né? Uhum. Se dividiu em duas, ficou uma gérrima. É mais ou menos assim, né, professor, que acontece? Não tem problema nenhum isso, não tem problema algum se ela for, se ela exagerar aí na sua alimentação, né? Se ela for gulosa, ela só se divide aí em 2 indivíduos, ela resolve o problema da dieta dela. No caso aí de 1000 passou a 2000, que passou a 4000, e aí nós vamos ver agora a letra B. Vamos ver, a letra B. Então vamos calcular juntos aqui quantas bactérias vão existir depois de 10 horas, depois passados então, 10 horas.
Então aquele pão que você deixou abandonado ali no fundo do armário, que vai se criar e proliferar bactérias, vamos ver quantas bactérias vão existir depois de 10 horas. Digamos que você foi passear, passou aí 10 horas fora de casa e aí voltou. Vamos calcular aqui quantas bactérias vão existir naquele pão esquecido no fundo do armário. Vamos lá. Então a nossa função, que você já anotou aí no caderno, né? F de x é igual a 2 elevado a x vezes 1000. A nossa quantidade de horas, que são exatamente 10, vai vir no lugar desse x. Ó. Então olha só como é que vai ficar a nossa função. Essa função exponencial vai ser 2 elevado à 10ª potência vezes 1000, certo? Então o nosso f de x vai ser 2 elevado à 10ª potência. Vocês lembram da definição de potência, né? 2 elevado à 10ª é o 2 multiplicado por 10 vezes. Se nós calcularmos aqui devidamente, nós vamos encontrar o resultado 1024, tá? Esse é o resultado de 2 elevado à 10ª potência. Então, nós vamos calcular 1024 multiplicado por 1000. Então, olha só a quantidade de bactérias que vão existir após passado 10 horas. Nós teremos, então, 1024 multiplicado por 1000. Nós teremos exatamente essa quantidade. Olha só, 1.024.000 bactérias. Esse é o nosso resultado final, então, utilizando a nossa expressão aqui que deduzimos da nossa função exponencial, ok? Então, cálculo simples, envolveu potência, envolveu a função exponencial. Trabalhamos juntos aqui, deduzimos a nossa expressão após passadas determinadas horas. E é importante reconhecer aí a nossa expressão. Vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa TV. Dois fatores importantes na nossa equação, na nossa função que foi determinada aqui junto, que nós determinamos juntos. Olha só, a nossa expressão que é 2 elevado a x, esse x vai representar a nossa quantidade de horas, ou seja, o tempo. Então, eu poderia muito bem ter usado uma outra letra, em vez do x, eu poderia ter usado o t, né? T de tempo, e multiplicado com 1000, neste caso específico, porque 1000 era a quantidade inicial. Então, aqui nós tínhamos a quantidade inicial. Então, esse valor 1000 não é fixo, pode variar conforme a cultura de bactérias que vamos trabalhar. Então, foi deduzido, então foi estipulado que 1000 indivíduos, 1000 bactérias existiam naquela cultura inicialmente, certo? Chegamos então ao nosso momento que nós vamos praticar um pouco, aquele momento que é a dinâmica local interativa. Então, a primeira questão, trabalhando ainda em cima das nossas bactérias, uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença da bactéria Salmonella, que se multiplica segundo a lei. Olha só a lei que ela se multiplica, né? A fórmula, olha só o formato dela, NT, né? Aqui eu usei F de X, mas aqui nós vamos trabalhar com NT, 200 vezes 2 elevado a A vezes T. Então nós temos duas variáveis aí no expoente, A e T, mas perceba que é uma expressão, uma forma bem parecida com essa que eu apresentei para vocês, que é uma função exponencial. Continuando, em que N de T é o número de bactérias encontradas na amostra de maionese, T horas, né, uma quantidade T de horas após o início do almoço, e A é uma constante real. Continuando, determine o número inicial de bactérias. Temos aí as nossas alternativas. Você olhando apenas para aquela equação, para aquela formato lá, a nossa função exponencial, você vai determinar então qual é a quantidade inicial de bactérias, ok? Muito bem, né? Lembrando aí, analisando essa questão das bactérias, essa proliferação, né? Tem uma lição de moral, né, professor? Nunca deixe para comer amanhã o que você pode comer hoje para que você não tenha dor de barriga depois. E aí, analisando a nossa segunda questão, nós temos aí uma tirinha retirada de uma banca examinadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2010. E aí nós temos dois personagens, nós temos vários diálogos aí. E o que vocês vão fazer depois de analisarem essa tirinha? Para melhor compreensão da tira,
o leitor precisa reconhecer alguns elementos implícitos. O fragmento que torna mais evidente essa necessidade é A. Minha inimiga mais terrível, a louva-deusa. B. Uma assassina fria e cruel. C. Os que sobrevivem ao seu ataque têm inveja dos que morrem. Ou letra D. Seus poderes são sobre-humanos. E aí, daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Isso, não esqueça de lavar as mãos. Então, nós vamos agradecer a nossa sala de aula. Infelizmente, o áudio ficou cortando, nós não conseguimos ouvir, mas deu para a gente entender pelo menos a segunda, letra C. Isso, letra então, vamos C. agora aos comentários da nossa primeira e depois da nossa segunda questão. Então, na primeira questão, nós vamos analisar a nossa equação, que foi dada aí da cultura de bactéria, no caso aí a salmonela. E nós temos que identificar a quantidade inicial de bactérias que haviam nesta cultura. Então, basta olharmos, nós vimos aqui no nosso exemplo, né? Basta olharmos a nossa função e a própria função vai trazer para a gente a quantidade inicial. Em forma de potência, 2 elevado a AD, aí de tempo, as horas que vão passar, que vão determinar a quantidade de bactérias nesta cultura. Neste caso aqui, da salmonela, do clube aí que foi identificado, a salmonela, a quantidade inicial é justamente esses 200 que aparecem na nossa expressão. Então, essa quantidade inicial de salmonelas, de bactérias aí da salmonela, que a nossa expressão traz já identificado aí, basta reconhecer a nossa expressão, a nossa função exponencial, e aí fica fácil determinar então qual é a nossa alternativa correta. Vamos olhar então quais eram as nossas alternativas para essa atividade. Então nós temos aí letra A, 2, letra B, 200, letra C, A, letra D, T e letra E, 400. Então é claro, se a quantidade inicial, que estava explícita na nossa equação, é claro que a letra B é a correta, a quantidade inicial é 200, perfeito? Essa então é a nossa resposta correta da atividade número 1. E aí, em nossa segunda atividade, nós temos aí a nossa tirinha. Vamos ao comando dessa nossa questão, primeiramente, depois a gente retoma a leitura da tirinha. Olha só o que o comando está pedindo. Para melhor compreensão da tira, o leitor precisa reconhecer alguns elementos implícitos. O fragmento que torna mais evidente essa necessidade é, e aí a gente retoma a tira, olha só. Nós temos aqui 2 personagens e nós temos no primeiro quadrinho: minha inimiga mais terrível, a louva-deusa. Uma assassina fria e cruel. Os que sobrevivem ao seu ataque têm inveja dos que morrem. Seus poderes são sobre-humanos. Mal posso acreditar que acabo de inventá-la. Então nós temos aí 2 personagens e nós vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Olha só. Minha inimiga mais terrível, a louva-deusa. Letra A não é possível porque está apresentando a inimiga do super-herói. Na letra B, uma assassina fria e cruel são apenas adjetivos, são apenas classificações, qualidades ruins dessa nossa personagem. E na letra C, olha só. Os que sobrevivem ao seu ataque têm inveja dos que morrem. Parece um paradoxo, né? Poxa, quem sobrevive, ou seja, não morreu, mas, no contrário, nós vamos perceber que os que sobrevivem têm inveja dos que morrem. E aí está, tá, gente? A questão do elemento implícito, a questão aí cunho humorístico, do humor provocado pela nossa tirinha que nós acabamos de analisar. Então, letra C, nossa aluna respondeu letra C, parabéns. E agora nós vamos para a nossa segunda aula do nosso Saber Mais.
A sua aula continua no próximo vídeo.